Sejam todos bem-vindos ao canal do YouTube do Centro Espírita Augusto Silva. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Que bom estarmos aqui, nos nutrindo dessa fonte de luz, que é o Evangelho e a doutrina espírita. Principalmente hoje, que vamos falar de um tema de extrema importância em nossas vidas. Principalmente quando passamos a entender que somos espíritos imortais e que a nossa vida não se resume aos nossos 5 sentidos. Todos aprendemos com a doutrina espírita que existe um mundo que nos cerca, um mundo de seres invisíveis, que nos influenciam e convivem conosco o tempo todo. São duas humanidades que são solidárias entre si, encarnados e desencarnados, formando uma única humanidade. Então, eu gostaria que quem estivesse ouvindo buscasse respostas para essas perguntas. Quem são os meus amigos espirituais? Quem eu estou atraindo para perto de mim? O Evangelho e a doutrina espírita, eles nos ajudam a buscarmos essas respostas. Primeiro ponto, antes de buscarmos respostas, sabermos o que eu vou responder sobre essas perguntas, todos nós temos que saber quem somos nós. É o conhece-te a ti mesmo que Santo Agostinho nos chama atenção, nos mostra com muita clareza no livro que está lá na pergunta do Livro dos Espíritos. Outro ponto importante, estamos parando para pensar em nossas atitudes, palavras e atos? As nossas palavras, elas estão construindo ou destruindo? Outro ponto importante, observar quais são os pensamentos mais comuns, mais frequentes no meu dia a dia. Sabem por quê? Pensamentos de desânimo, de tristeza, desesperança, certamente estamos atraindo espíritos, gente, infelizes, que estão na mesma sintonia, na mesma afinidade em que nós estamos. Sabemos que o desânimo é o primeiro passo para muitas influências negativas. Mas nós temos que prestar atenção também nas ideias que chegam até nós e que são ideias excelentes, que necessitamos aproveitá-las. Quando as ideias são boas, nós sempre achamos que elas são nossas. Não tem problema. Segundo Kardec, ele diz que se a ideia, se o pensamento, a atitude for nobre, não importa se é minha ou se é do espírito. Nós não temos que preocupar com isso. Mas aí nós pensamos assim, como nós podemos afastar de nós as ideias que são negativas? Primeiro ponto, somos nós não alimentarmos essas ideias. Somos mestres em alimentá-las. O que seria o alimentar? A gente fica pensando nelas o tempo todo. Aquilo fica na nossa mente, colocamos, falamos para o outro, aquilo vai só estendendo e cada vez mais criando algo muito maior. Mas uma forma que nos ajuda a não alimentarmos esses sentimentos, somos nós, naquele momento que vem a tristeza, vem o desânimo, buscarmos ler um bom livro.
Nós temos séries, a série Emmanuel, que é o Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso. Tem ali a frase do Evangelho, Emmanuel descreve aquela frase, trazendo para o nosso dia a dia. É uma mensagem pequena, porque quando não estamos bem, não podemos pegar nada muito grande para a gente ler, que a gente não dá conta, e é uma mensagem que nos faz refletir. Ou outros livros que nos dão prazer em ler. Outro ponto importante, buscarmos um lazer saudável. Ir à casa espírita, ou aquele que é católico, ir à igreja, onde ele se sente bem. Porque naquele local, nós sabemos que é local de luz. E isso nos ajuda a fazer essa limpeza interna que está na nossa mente. É por isso que Kardec nos propõe sempre o estudo minucioso da doutrina espírita. Ele quer nos ensinar que a doutrina espírita, sem um estudo criterioso, que fica a desejar. E a busca pelo estudo, que é muito interessante da gente saber, ela nos faz sintonizar com espíritos que gostam de estudar. E com isso, nós passamos a ter uma relação mais saudável com o plano espiritual. E Kardec, no livro dos médiuns, gente, na introdução do livro dos médiuns, olha o que ele coloca para nós. O mundo invisível é reprodução do mundo terrestre. Lá, como aqui, a verdade e a ciência não são partilha de todos. A superioridade moral e intelectual só se obtém por um trabalho lento e contínuo. Então, quando a gente vê essa mensagem, nós podemos ver que o mundo espiritual, gente, ele não tem diferença do mundo terrestre. Os espíritos que estavam aqui, que foram para o mundo espiritual, nem por isso, por ter deixado o corpo morreu, eles vão tornar santos, anjos. Aqui nós podemos lembrar, gente, de uma fala do Emmanuel, que ele diz: se quer saber como será a sua vida depois da morte do corpo físico, basta olhar o que está fazendo hoje. Então, não vamos mudar em nada depois da morte desse corpo. Por isso, ele diz que a nossa moralidade demanda tempo. Nós não vamos conseguir mudanças de uma hora para outra. Por isso que está nessa frase: o trabalho é lento e contínuo. E outro ponto que fala aqui na introdução, que ele diz aqui para nós, que os espíritos, eles não ficam à nossa disposição para atender e também satisfazer os nossos desejos. Eles atendem aqueles que chegam até eles com humildade, com postura de quem realmente quer aprender e não com postura daquele que sabe tudo. Quando a gente vê essa frase aqui, nós lembramos, eu lembro muito de Sócrates. O Sócrates dizia que o homem, por entender de determinado assunto, ele acha que entende de tudo. E que o maior sábio é aquele que reconhece a sua ignorância. Olha que beleza de frase. Pois ele continua aqui. Os que chegam com postura de superioridade certamente irão receber espíritos zombeteiros, levianos e infelizes. Porque no plano espiritual, os espíritos mais elevados, eles não valorizam, gente, nada aqui da Terra. Títulos aqui da Terra não têm valor para o plano espiritual.
E com isso, nós podemos lembrar do livro Roteiro, quando Emmanuel nos fala, bem no início do livro, que a população da Terra, ela é mais ou menos 20 bilhões de encarnados e desencarnados. 20 bilhões, mais ou menos. Temos, em média, 7 bilhões de encarnados. Como nós podemos ver, gente, nós temos quase o dobro de espíritos desencarnados como habitantes da Terra no plano espiritual. Então, vocês estão vendo a influência dos desencarnados aqui no plano físico? E olha a frase de Emmanuel aqui para nós no livro Roteiro, que é da psicografia do Chico. Sabemos que o mundo oculto reage constantemente sobre o mundo corpóreo. Os mortos influenciam os vivos, os guiam e inspiram à vontade. Os espíritos atraem-se em relação de suas afinidades. Quando a gente lê essa frase de Emmanuel, nós lembramos, gente, do Livro dos Espíritos, da pergunta 459. Influencia os espíritos em nossas vidas? Em nossa maneira de ser? Resposta deles é clara: de ordinário são eles que nos dirigem. Mas essa pergunta nós temos que retirar a essência da letra, para que a gente possa entender que os espíritos estão respondendo para nós. Mas antes, eu quero vir aqui no capítulo 28, porque tem uma pergunta aqui de Emmanuel, que ela é muito significativa para nós. O tema do capítulo 28 chama sintonia. O que eu estou sintonizando? É um momento para refletirmos. Emmanuel nos diz que nós estamos no campo que semeamos. As bases de todos os serviços de intercâmbio entre desencarnados e encarnados repousam na mente. É no mundo mental que se processa o início de todos os trabalhos da comunhão de espírito a espírito, encarnados a desencarnados. Estejamos convictos de que os nossos companheiros na Terra ou no além são aqueles que escolhemos com as nossas solicitações íntimas. Olha que frase forte para nós. São aqueles, os nossos amigos, gente, encarnados e desencarnados, são aqueles que escolhemos de acordo com as nossas solicitações íntimas. Aqui nós podemos lembrar do Evangelho. Onde está o teu tesouro? Aí estará o teu coração. Então, eu gostaria que cada um refletisse. Com quem eu estou sintonizando? Por isso, nós vamos pensar aqui agora, voltar um pouquinho lá no Livro dos Espíritos, para que a gente possa entender o que vão te retirar a essência da letra, da pergunta 459. Influencia os espíritos em nossas vidas? Muito mais do que imaginais. São eles que nos dirigem. Mas aí nós pensamos assim: quer dizer que as escolhas que eu faço, os caminhos que eu estou percorrendo, não fui eu que os escolhi? Então, se essas escolhas são feitas pelos espíritos, como ficaria o nosso livre-arbítrio? Tem uma frase de Emmanuel que eu acho muito bonita, que ele fala que nós somos como folhas ao sabor do vento. Olha que bonito. Então, dependendo, vamos retirar agora a essência. Dependendo da maneira como estamos conduzindo as nossas vidas, eles também irão nos conduzir. É a pergunta 459, viu, gente? Está no Livro dos Espíritos. Podemos entender
que é uma influência, então, controlada pelo nosso livre-arbítrio. Mas quanto mais conscientes nós estivermos dos nossos atos, mais nós vamos entender essa influência e menos sujeito estaremos de um arrastamento. O que precisamos entender é que as influências existem, embora não conseguimos ver esses seres, mas eles estão interagindo conosco, inspirando ideias o tempo todo. E com isso, Kardec, ele continua na pergunta 466, que é uma dúvida que fica na nossa mente. Se Deus é bondoso, misericordioso, por que permite que esses seres que a gente não vê, nos levem ao mal? E olha a resposta dos espíritos. Em nenhum momento perdemos o nosso livre-arbítrio. Como existem aqueles espíritos que querem nos levar ao caminho do bem, existem também os que querem fazer o processo inverso, nos induzindo a seguir, gente, os caminhos dos prazeres carnais. É como se existisse em nós, gente, uma balança. E o caminho que vamos seguir vai depender do espírito, quando assume a postura de senhor de si. Se deixamos o espírito tomar conta da nossa vida, ele vai nos dominar. Por isso, não podemos transferir responsabilidades que são nossas. Nunca podemos dizer, gente, fomos induzidos, arrastados a cometer tal coisa. Como existe o arrastamento para o mal, existe também o arrastamento para o bem, de espíritos amorosos, que querem somente o nosso bem, e estão ali conosco o tempo todo, nos influenciando. Então, existe, gente, o balanceamento. Geralmente, olha o que ele diz aqui, escolhemos de acordo com os nossos desejos, o que temos afinidades, o que queremos no momento. Então, para que a gente possa crescer espiritualmente, somos nós aprendemos a lidar com a nossa responsabilidade de escolha, o nosso livre-arbítrio. E isso, nós sabemos, é esforço constante. Mas quando nos esforçamos e voltamos para o bem, os bons espíritos sempre estão conosco e nos influenciando, gente, com muita alegria. Por quê? Porque agora a gente deu abertura para que eles possam se aproximar de nós. Agora, outra coisa que nós temos que saber que é importante, os bons espíritos não se impõem a nós. Eles aproveitam a nossa abertura e nos induzem a determinadas circunstâncias, nos inspirando a boas ideias. E muitas vezes, gente, quando é boa ideia, nós achamos que elas são nossas. O mais importante é para onde estamos indo. Se é para o bem, não importa se é meu ou se é dos espíritos. E Kardec, o que eu acho mais bonito que ele nos ensina, que mesmo do mal tira o Criador o bem. E no livro Libertação, nós temos um momento que fala que é um diálogo de Gúbio com Gregório. Gregório era um chefe de legiões de espíritos das sombras. E Gúbio era lá o espírito elevado. E Gúbio disse a ele, mesmo do trabalho de vocês que ferem a lei, consegue o Criador tirar algo de bom. Mas Gúbio não entendeu nada. Aí
Gregório, né? O Gregório não entendeu nada. O que que Gúbio disse a ele? Não existe sombras com a presença de luz. Olha que coisa mais bonita. Com isso, nós podemos ver, às vezes nos perguntar, e Kardec, na sua sequência de perguntas muito bonitas e nos esclarecendo a cada instante, na 467, tem a pergunta que ele diz aqui, ó: podemos afastar da influência dos espíritos que nos querem o mal? Essa pergunta todos nós queremos saber a resposta. E a resposta é simples: sim. Esses espíritos somente se apegam quando seus desejos os chamam e pelos seus pensamentos que os atraem. Olha, gente, os nossos desejos que os chamam e os nossos pensamentos que os atraem. E somente vamos nos livrar cuidando dos nossos desejos e dos nossos pensamentos. Por isso que nós lembramos muito, o movimento espírita fala muito das influências espirituais. E um exemplo muito bom que temos é um exemplo contado pelo Chico, que ele diz que quando nós entramos numa casa espírita, logicamente que esses espíritos infelizes não estão conosco, eles ficarão lá fora. Se a gente, qualquer local que a gente entra de muita luz, eles não gostam. Por quê? Essa luz os incomoda. Então, a gente, vou dar um exemplo da casa espírita. Entramos, ouvimos uma palestra, tomamos passe, mas ao sair da casa, voltamos com os mesmos pensamentos. E Chico nos diz que somos nós, que basta 80 metros, que somos nós que os atraímos. Chamamos pelo pensamento a presença deles conosco. Por isso que a resposta aqui, ó, os nossos desejos os chamam e os nossos pensamentos os atraem. E com isso nós podemos pensar assim: mas se nós já tomamos conhecimento, sabemos disso, por que que a gente não consegue melhorar? O que que nos impede disso? E no livro, O Homem Integral, no capítulo 8, que é o capítulo que está escrito O Homem Perante a Consciência. Sabe o que que Joana de Ângeles, na psicografia do Divaldo, nos fala? Que o que nos impede tudo isso é o nosso comodismo. Se pararmos para pensar, uma enorme dificuldade que impede o nosso crescimento para Deus, ela se apoia no comodismo. O comodismo é capaz de aprisionar uma pessoa em cárceres escuros e também paralisa a nossa vontade para tudo que a vida tem a nos oferecer. Por isso, estacionamos o nosso crescimento. Por quê? Vivemos muito, gente, na procrastinação, deixando sempre para amanhã. Amanhã eu faço isso, amanhã eu melhoro, amanhã eu teria uma atitude melhor, minhas palavras serão mais elevadas. Mas a Joana de Ângeles continua aqui, olha a frase dela. O homem mergulhado no caminho divino sai da obscuridade da ignorância para saltar os abençoados espaços do conhecimento e da sabedoria. Então, com isso, nós podemos ver, estarmos aqui reencarnados, nós estamos aqui, nós reencarnamos para desenvolver os nossos talentos. Os talentos que trazemos conosco. E com isso, quando vamos desenvolvendo os nossos talentos, nós adquirimos
a que ela fala tanto, a consciência de si mesmo, e vamos libertando da ignorância. Ela diz que tudo trabalha no universo em favor da unidade divina, marchando para o equilíbrio e para a harmonia. E somente na busca pelo equilíbrio é que nós possamos colocar em prática a frase do Evangelho, que muitas pessoas conhecem: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, quando não esforçarmos para vencer as nossas más influências, perdemos valor, gente. E isso não significa não nos amamos o suficiente para vencer as nossas más inclinações. Somos nós continuarmos vivendo, queremos viver pelo nosso comodismo, ela diz um sono profundo. Achamos sempre que aquilo que queremos é certo. E com isso, continuamos com os mesmos amigos espirituais nos influenciando. E não saímos do círculo vicioso que vivemos. Isso é que é o mais difícil. E para que a gente possa vencer esse círculo vicioso, tem uma história, pequena história, no livro Ação e Reação, na psicografia de André Luiz, né, na psicografia do Chico, está no capítulo 8. Então, André Luiz estava acompanhando Silas em um atendimento a um jovem encarnado que estava sendo obsediado por 2 tios que haviam desencarnado. Os tios traziam consigo um sentimento de ódio, de rancor pelo sobrinho, e o único propósito deles era que o sobrinho desencarnasse. E o sobrinho, ele havia herdado do seu pai um patrimônio muito, mas que o pai conquistou esse patrimônio assassinando os 2 irmãos, que eram os 2 tios agora que estão no plano espiritual desencarnados. E os 2 irmãos no plano espiritual estavam com desejo de vingança. E André Luiz ficou admirado como Silas acolhia aqueles tios lá no plano espiritual. Com nenhum julgamento, sem condenar qualquer um deles. E Silas visitava os tios desencarnados todos os dias, conversando com eles. E Silas deixou claro para eles que queria aprender como que era aquele processo que permitia a eles ter o domínio da mente do jovem. E um dos tios, o Leonel, deu uma aula, gente. E eu achei essa aula, mas assim, perfeita. Ele diz que todos nós possuímos desejos, os desejos normais do nosso dia a dia. Mas que além desses normais, nós possuímos o desejo central, que nos domina, que é o nosso reflexo dominante. O que quer dizer o reflexo dominante? Olha, emitimos pensamentos e captamos o mesmo pensamento de outras mentes, encarnadas e desencarnadas. E assim que se forma um circuito de troca mental, em que a criatura passa a vibrar em um circuito fechado. Ele diz que por anos, por séculos. E no caso do jovem obsediado, o seu desejo central era a vontade de acumular bens materiais e alcançar prosperidade financeira. Então, a vida dele, aqui na Terra, girava em torno desses 2 pensamentos. Querer adquirir, o ter, ficar rico. Então, eu gostaria que cada um pensasse: qual é o meu desejo central? Qual é o meu reflexo dominante? Porque
vivemos no círculo vicioso do nosso desejo. Você sabe qual é o nosso maior obsessor? Basta olharmos no espelho. Somos nós mesmos. Sabem por quê? A fixação mental é o ponto-chave. O que quer dizer isso? Nós encarnados vivemos de forma mecânica. Como nós temos ouvido hoje falar, estamos no piloto automático. Então, nós fazemos as coisas muito, nós podemos avaliar isso, sem pensar. E em cima dessa forma mecânica que eles dizem que vivemos, começamos a viver as pequenas obsessões, as obsessões simples. Aí, às vezes, a gente fica muito incomodado com o nosso obsessor. Mas sabe o que André Luiz nos fala? Basta soprar a brasa, porque nenhum obsessor coloca algo que não esteja em nós. Isso é que nós temos que entender. Mas o mais importante, Silas consegue enxergar um ponto muito bonito. A cura desses dois tios obsessores. Ele diz que era somente o amor de Jesus. E essa cura nós vamos ver, gente, no livro Boa Nova, na passagem de Jesus com Maria de Madalena. Maria de Madalena estava cansada de satisfazer os patrícios romanos e ela ouviu falar de Jesus e quis ir ao seu encontro. Mas todos diziam a Maria que Jesus não iria recebê-la, porque ela era uma pecadora. Mas mesmo assim, ela insistiu. E ouviu dizer que Jesus estava na casa de Simão Pedro. E ela foi lá ao seu encontro. Aproximou-se dele e Jesus a recebeu com muito carinho. E ela disse: Senhor, ouvi suas palavras consoladoras e vim ao seu encontro, mas sou filha do pecado. E Jesus, sentindo uma sinceridade muito grande nas palavras de Maria, disse a ela: Maria, levante os olhos para o céu, caminha sobre a sua luz. O amor cobre uma multidão de pecados. E Maria de Magdala, ouvindo as palavras de Jesus, começou a chorar e disse: Desgraçada de mim, Senhor, que não poderei mais ser mãe? E Jesus disse a ela: E qual será a maior mãe? A que gera o filho ou a que o cria com muito amor? E naquela hora Maria sentiu-se amparada e disse: Senhor, renunciarei a todos os prazeres do mundo para viver esse amor. Daqui para frente acolherei a todos como se fossem meus filhos. E Jesus disse a ela: Maria, sacrifica-te e ama sempre. E Maria voltou para Jerusalém, resistindo a todas as propostas. E certo dia ouviu dizer que em Dalmanuta tinha chegado um grupo de leprosos e ela foi para lá. Acolheu a cada um como se fossem seus filhos, até o momento em que ficou muito doente. E quando estava já na fase terminal da sua doença, sentiu Jesus ao seu lado. E ele estendendo as suas mãos, dizendo: Maria, amaste muito? Passaste pela porta estreita da vida? Vem, eu espero por ti. Então, essa passagem de Jesus com Maria de Magdala, ela nos deixa uma grande lição. Primeiro, não importa o que vivemos até agora, o mais importante é o que eu quero fazer da minha vida daqui para frente. Aqui nós podemos lembrar daquela frase do Chico. Embora não podemos voltar e fazer um novo começo, todos nós podemos, a partir de agora, fazer um novo fim. Outro ponto muito importante: Jesus, em momento nenhum,
fez julgamentos a Maria, acolheu com muito amor. Quantos de nós não sabemos lidar ainda com as nossas energias, como Maria também não sabia? Por isso, nós vamos começar a entender o direcionamento dessa energia, prestando atenção nas doenças que se instalam na nossa alma. O desânimo, a tristeza, a desesperança, a revolta, a mágoa, a cobiça, a indisciplina, a falta de gratidão, os ressentimentos, o ódio. Sabe por quê? Porque esses sentimentos, eles estabelecem vínculos espirituais e não vamos conseguir curar o nosso desejo central, que está conosco mal conduzido. Mas sentir esse amor de Jesus para conosco é o convite. E esse amor nos chama a todo instante. Por isso, nós vamos concluir esse nosso momento, lembrando: ninguém nasce aqui na Terra para errar e cometer enganos, e sim para crescer e ser feliz. E eu acredito que agora, com esse momento, nós conseguimos entender o nosso desejo central e sabermos que nós podemos e temos condições de conduzi-los juntamente com o amor de Jesus. Que Jesus nos abençoe e continue sendo uma luz a iluminar os nossos caminhos. Muita paz a todos.